Tem uma canção que eu queria te convidar a fechar um bocadinho os seus olhos e a ouvir, se você conhecer, cantar, mas reza com essa canção. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem teu amor. Meu Pai, cante isso. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti. Já não sei viver sem teu amor. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Papai. Já não sei viver sem teu amor. Muitas vezes, o nosso relacionamento com o Pai do céu, ele não é bom, porque o nosso relacionamento com o nosso Pai daqui não foi bom. E aí, como é que eu vou me aproximar de um Deus que é Pai, que me ama, se a minha referência paterna não me amou? Ou se no meu entendimento eu achei que ele não tivesse me amado? Por isso, muitas das vezes, nós não nos referimos ao Pai do céu, pode perceber? Na maioria das vezes, nós oramos ao Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E está errado, Padre? Não. Mas nós nos mantemos longe daquele que é o nosso Pai. Porque como eu vou confiar nesse Pai do céu? Como é que eu vou me desarmar diante desse Pai do céu, se todas as vezes em que eu me aproximei do meu Pai, não deu certo? E por isso nós fugimos deste relacionamento de pai e filho, de pai e filha com o Pai do céu. Não está errado você falar, conversar, orar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pode perceber que a sua intimidade com Jesus é muitíssimo maior. E quando você ora, olha que interessante, você até confunde às vezes. Você está falando com Jesus, daqui a pouco fala assim, Jesus, meu Pai amado. Não, Jesus não é o seu Pai amado. Está errado, Padre, chamar Jesus de Pai? Completamente. Porque o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. Padre, mas meu Deus, eu errei. Ai, Padre, agora eu estou com medo. Eu rezei assim, será que eu vou para o inferno, Padre? Calma. Mas a gente precisa crescer na intimidade com Deus. A gente precisa crescer nessa intimidade com o Pai. Por isso a gente precisa quebrar essas barreiras que nos têm impedido de chegar até Ele. Nós precisamos ter essa intimidade com o Pai, de dizer a Ele, Pai, meu Pai. Até eu vou pedir para a gente cantar na hora do Pai Nosso. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim. Sim, a gente esqueceu, porque o nosso relacionamento com o nosso Pai aqui, ele
foi cheio de espinhos, de rusgas, às vezes de ofensas. E aí nós não nos aproximamos do Pai do céu. Padre, mas tem algum problema? Queridos, eu não estou aqui dizendo que a forma que você reza é menos ou mais santa, não é isso. Mas nós precisamos ter essa intimidade com o Pai, porque o Filho Santíssimo do Pai, ele veio até nós para nos fazer voltar para o Pai. Porque no início, na criação, antes do pecado, como é que o povo lidava, como é que os nossos primeiros pais no paraíso lidavam com o Pai do céu? Era assim, na intimidade. Deus descia na tarde para tomar um café quente com eles. Cadê você, Adão? Cadê você, Eva? Toda tarde Deus ia visitar. O Pai Todo-Poderoso ia visitá-los. Até que o pecado os afastou. E aí eles se esconderam. Quando o Pai desce, ele já não encontra mais os seus. Cadê vocês? Ele sabia. Mas ele é carinhoso, espera a hora certa. Cadê vocês? Nós estamos aqui. Aqui aonde? Nós estamos aqui porque nós estamos nus. Mas quem disse para vocês? A nossa intimidade era tão grande que não existia vergonha entre nós. A nossa intimidade era tão grande que não existia comprometimento, pudor algum, porque a nossa intimidade era plena. Então o Filho Santíssimo, que ama o Pai, vem até nós para nos ensinar a amar o Pai de volta. Tem um momento em que até ele diz, sabe o meu Pai? Agora você pode chamá-lo de Pai Nosso. Olha isso. O Filho vem lá da eternidade, vem lá do céu, caminha junto de nós, olha para nós e diz, sabe o Pai meu, que é meu desde toda a eternidade? Esse Pai que é só meu, agora eu estou deixando e dizendo, pode chamá-lo de Pai Nosso. Por isso Jesus veio até nós, queridos, para nos ajudar e nos ensinar a amar o Pai que é dele, e agora nós podermos chamar de Pai Nosso, porque o Pai tem nos amado mesmo quando a gente não percebe. O Pai tem cuidado de todas as coisas mesmo quando a gente não percebe. O Pai tem nos guardado todos os dias mesmo quando a gente não percebe. Mas sabe por quê? Tem vezes que a gente não percebe? Me permitam dizer. Porque nós estamos olhando para aquilo que a gente quer, enquanto o Pai do céu está fazendo aquilo que a gente precisa. Por isso que a gente não tem percebido o cuidado de Deus. É tipo criança. Se você puser o prato de comida e não tiver ali a batata frita e o bife, ou uma fatia de pizza, a criança vai olhar e vai dizer, eu não quero essa comida. Mas o pai que sabe que o arroz, o feijão e o legume e o fígado, se você não gosta de fígado, comeu errado, coma de novo, entendeu? O pai sabe que aquele arroz e feijão, que aquele legume, que aquela salada é muito mais nutritivo e vai te fazer muito melhor do que aquela fatia de pizza que a criança quer. Mas a criança, ela está esperando uma pizza. Ela não consegue entender que o prato de arroz e feijão é melhor. Quantas vezes nós não percebemos o cuidado do Pai, porque a gente está esperando o que a gente quer, enquanto o Pai está se inclinando diante de nós e nos dando aquilo que a gente precisa. Como na primeira leitura, Elias, que corre para o deserto. Por quê? Porque antes um pouquinho, se você voltar e ler, Elias tinha passado ao fio da espada os profetas de Baal. Aí Acabe vai até Jezabel, que é a rainha, e fala assim, Elias acabou com todo mundo. Aí a rainha manda um recado para Elias, eu te dou a minha palavra, que se até amanhã, essa hora, eu também vou fazer contigo aquilo que você fez com os profetas de Baal. Aí o que Elias faz? Cai fora para o deserto. Porque ele falou, opa, peraí. Quando ele chega no deserto, ele se vê diante daquela secura toda. A rainha perseguindo ele, a vida dele em perigo. Ele olha para o céu e fala, chega, não aguento mais, pode me levar. Vê se a gente não tem coragem de fazer essa oração, né? Gente frouxa que é a gente. É verdade, a gente não tem coragem de fazer essa oração. Tem ou não tem? Fala aí. Se quiser, vem cá, que eu vou rezar agora para Deus te levar. Alguém está querendo? Tem alguém? Se quiser, me fala, vem cá. Não quer. Mas às vezes a nossa vontade é falar isso, olhar para o céu e falar, chega, pelo amor de Deus, olha o que está me acontecendo.
E o que Deus falou para Elias? Vocês não viram a primeira leitura, não? O que Deus falou para Elias? Nada. Elias ficou sentado, só ele brigando com Deus. Brigando, vocês estão me entendendo, né? Só ele falando e Deus lá do céu. Até que Elias dormiu. O que Elias precisava naquela hora? De comida e de água. Aí Deus vai lá e manda um anjo e fala assim: ei, acorde, coma aí. Elias comeu, depois que se come, daqui a pouquinho é almoço, glória a Deus, nas alturas. Depois do almoço, domingo à tarde, o que nos dá? Uma lombeira tremenda. Elias comeu e dormiu de novo. Deus falou: deixa dormir, deixa ele descansar. Deixa ele descansar. Na hora que ele descansou, Deus foi lá e mandou o anjo de novo e falou assim: ei, acorda, levanta, come e bebe. Enquanto Elias queria que Deus fizesse o que ele quisesse, Deus estava trabalhando em seu favor, fazendo o que ele precisava. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está em casa, Deus está trabalhando em seu favor, mas Deus não está trabalhando em seu favor para fazer aquilo que você quer, não, porque aquilo que você quer talvez não seja aquilo que vai te colocar no céu. Deus está trabalhando em seu favor para aquilo que você precisa, porque naquela hora, lá no deserto, Elias precisa de comida e de água. Então Deus trabalhou em favor dele. Que belíssimo é o Salmo 126. Depois você reza com o Salmo 126, porque o salmista diz assim, é inútil levantar de madrugada ou estender até altas horas da noite o seu trabalho para comer de um pão sofrido do trabalho, pois Deus dá aos seus amados até enquanto dormem. Olha Elias dormindo. O salmista vem nos dizer que Deus dá aos seus amados até enquanto dorme. Deus está trabalhando em seu favor. Olha, por favor, assuma essa palavra para a sua vida. Deus está trabalhando em seu favor. Mas eu vou repetir, Deus não está trabalhando em seu favor para aquilo que você quer. Deus está trabalhando em seu favor naquilo que você precisa. Aí, Deus vai lá no deserto e dá a Elias o pão e a água. Aí manda seu Filho Santíssimo e ele diz: isso é meu corpo, isso é meu sangue. Agora ele não nos dá mais pão e água. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deus nos dá mais do que a gente precisa. Para Elias ele deu pão e água, para nós ele dá o seu Santíssimo Filho. O Filho toma o pão e diz: isso é meu corpo. O Filho toma o vinho e diz: isso é meu sangue. A gente escuta, eu vou dizer um trem, vai gerar corte. Vão falar que eu falei heresia, mas não tem problema. Se Elias pudesse, não pode, sentir inveja de nós, ele ia sentir agora. Porque em cada missa que a gente entra, a gente não recebe pão e água, a gente recebe corpo e sangue. Isso é meu corpo, isso é meu sangue que é dado por vós. Vou repetir para não parecer que eu falei errado. Se Elias pudesse, não pode sentir inveja de nós. Por que não pode? Porque no céu não tem nada que não seja a glória de Deus que nos toma por completo. No céu ninguém sente raiva, no céu ninguém sente ódio, no céu ninguém sente tristeza, no céu ninguém sente solidão. No céu só existe Deus que nos completa na plenitude da graça e da glória dele. Mas se Elias pudesse sentir inveja, Elias sentiria inveja de nós, porque ele olhar e dizer: puxa, eu fui feliz com pão e água, mas olha lá aquele povo, eles são felizes com o próprio Deus, que é o corpo e o sangue. Meu Deus do céu, isso precisa nos agitar, isso precisa nos santificar, isso precisa fazer o nosso coração bater acelerado. Porque senão, meu caro, senão, minha cara, você vai vir toda a Eucaristia, em cada fila de comunhão, vai comungar Jesus como se você estivesse comendo um pedacinho de pão. E vai voltar para o seu lugar, e vai olhar no telefone, e vai conversar com a dona fulana, vai conversar com o seu fulano, e vai olhar para o teto, e vai achar que o volume está alto, e vai reclamar. Meu Deus, quando você vem comungar, você não vem comungar um pedacinho de pão. Você vem comungar Jesus no Santíssimo Sacramento. Para Elias, pão e água. E para nós, corpo e sangue. Meu Deus do céu, como a gente é feliz, como a gente é feliz, como a gente é feliz. Por isso eu quis começar com essa canção, para que nós pudéssemos nos aproximar de novo do Pai do céu e dizer para Ele: meu Pai, me abraça assim, bem forte, e me prende bem junto a Ti. Mas por que a gente às vezes não consegue falar isso para o Pai?
Porque, como eu disse no início, a nossa relação com o nosso pai não foi tão boa. Até porque nosso pai também é ser humano como a gente, pode errar, pode falhar, frustrar as nossas expectativas. Talvez tenha sido assim em sua vida. E por que você não consegue amar o pai? Porque você está tentando fazer esse caminho aqui, ó. Você quer amar o seu pai para amar Deus Pai. Não vai conseguir. Porque quando chega aqui no seu pai, você bate num limite aqui, ó. Você bate no limite da grosseria do seu pai. Você bate no limite da distância, da indiferença do teu pai, da grosseria. Esse não é o caminho. Ao invés de fazer esse caminho, amar o seu para amar o Pai do céu, inverte. Pede ao Pai: deixa eu amar o Senhor, meu Pai do céu. Para que amando o Pai, você vai conseguir sendo amado e amada por Ele, você vai conseguir amar o seu Pai. Amar a história que você tem com o seu Pai. Eu não estou falando amar os erros do seu Pai. Eu estou falando amar as histórias que você tem com o seu Pai. Há muitos anos atrás, eu fiz uma homilia aqui, e eu vou terminar esta homilia aqui com aquela frase que eu preguei a homilia inteira. Não vou pregar ela, porque eu já vou acabar nesse segundo essa homilia. Mas houve uma homilia muitos anos atrás, afinal de contas eu já vou fazer 11 anos nessa paróquia. Se Deus quiser, Ele pode me deixar aqui, quanto tempo Ele quiser. Eu fiz uma homilia que eu dizia assim, a homilia toda, eu dizia assim: que bom que o meu pai é o meu pai. A homilia toda eu repeti essa frase: que bom que o meu pai é o meu pai. Mas por que o senhor diz isso, Padre Julinho? Porque seu pai foi perfeito? Não. Porque Deus, desde toda a eternidade, queria que fosse Ele. Eu não poderia querer diferente. Eu não queria os erros do meu pai. Eu não queria as falhas do meu pai. Mas como eu não vou querer aquilo que Deus quis desde toda a eternidade? Meu pai é vontade de Deus na minha vida. E que bom que o meu pai é o meu pai. Porque se meu pai não fosse meu pai, eu não estaria aqui. Eu não seria eu. E eu não seria sacerdote segundo o coração de Jesus. Não sei como é a história com teu pai, mas que bom que o teu pai é o teu pai. Que bom que o teu pai é o teu pai. Padre, nem conheci o meu pai. Que bom que o teu pai é o teu pai. Padre, meu pai me jogou na lata do lixo. Que bom que o teu pai é o teu pai. Padre, meu pai agredia minha mãe. Que bom que o teu pai é o teu pai. Padre, meu pai disse que queria me abortar. Que bom que o teu pai é o teu pai. Eu não estou falando que bom pelos erros do teu pai. Eu estou falando que bom que ele é fruto da vontade de Deus. E se ele errou, não foi Deus quem quis que ele errasse. Foi o limite da humanidade dele. Aí a gente pede a Deus que tenha misericórdia e que o acolha na glória do céu. Que bom que o meu pai é o meu pai. Que bom. Hoje eu sou o Padre Julinho, sacerdote. Celebro Jesus na Santíssima Eucaristia. Atendo confissão, batizo, faço casamento, vou fazer enterro, vou na maternidade visitar a criança que nasce, dou unção dos enfermos, expulso o capeta. Que bom, hein? Que o meu pai é o meu pai. Estão vendo? Que bom, cara, que o meu pai é o meu pai. Meu Deus do céu, ô homenzinho. Que bom que o meu pai é o meu pai. Se não fosse ele, eu não seria. Que bom. Não sei como foi a tua história com teu pai, mas olha para você, olha para a tua vida, olha o que tu construiu. Talvez hoje você tenha alguém que te chame, te olhe nos olhos e diga: a bênção, meu pai. E você só pode ouvir isso porque o teu pai é o teu pai. Você só tem posteridade, você vai ter filhos que te chamam de pai, netos que te chamam de avô e pessoas que vão contar a tua história mesmo quando você aqui não estiver. Porque aquele homem falho, limitado, talvez que nem merecesse, segundo os teus critérios, a tua atenção. Que bom. Eu sou muito feliz que o teu pai é teu pai. Sabe por quê? Porque senão você não seria meu filho. Senão você não seria minha filha. E o meu coração sacerdotal só tem você como filho, como filha, porque o teu pai é o teu pai. Te pedir um favor?
em memória. Talvez o teu pai esteja aqui do lado. Talvez o teu pai esteja longe. Você nem tem vontade de olhar na cara dele. Talvez teu pai já esteja no céu. Talvez teu pai você nem conheça. Mas em memória, não dos erros dele, mas da paternidade dele, que é fruto da paternidade eterna de Deus. Deixa eu te pedir, dá um aplauso bem forte para o seu pai. Você consegue fazer isso? Você consegue? Agora, vamos cantar para o Deus do céu, para o nosso Pai do céu. Já não sei viver sem teu amor. Mais uma vez, meu Pai, cante para o Pai do céu. E meu Pai, e meu já não sei viver sem